Olá, turma, espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos falar de arte contemporânea, uma das suas vertentes, que é a body art. Body art, o que é? Forma de arte que transforma o corpo humano em uma obra viva. Body art, que em português é arte do corpo, é um estilo artístico que começou em 1960 nos Estados Unidos e também na Europa, que tinha o corpo como principal expressão artística, ou seja, a tela foi substituída por corpos humanos, tornando a arte uma obra viva. Essa forma artística diferenciada foi mais uma vertente da arte contemporânea e foi de encontro a todo tipo de arte tradicionalista que era feita até aquele momento. A body art, que tem aspectos das culturas primitivas, deixou um legado que existe hoje no cotidiano de alguns povos, além de servir como ferramenta de reflexão da própria arte. Continua sendo usado também em diversas manifestações artísticas, como no mundo do circo, por exemplo, onde é uma ferramenta quase que indispensável. Influências sofridas pela body art. As décadas de 50 e 60 foram marcadas por rupturas e novas orientações artísticas, como, por exemplo, a pop art, que buscava uma aproximação com a realidade urbana, natureza e além dos aspectos tecnológicos. A arte tradicional passou a ser questionada e deixou de se restringir somente ao tipo de pintura clássica e à escultura. As primeiras experiências com o corpo humano como forma de expressão foram realizadas pelos artistas do surrealismo e dadaísmo. A body art passou a se utilizar dessa forma de arte de uma maneira mais intensa, rompendo barreiras e preconceitos por meio de pinturas corporais, assim como era feito na era primitiva. Porém, o grande inspirador da body art foi o pintor e escultor francês Marcel Duchamp, que se baseava na premissa de que tudo pode ser usado como uma obra de arte e rompeu os limites na maneira de produzir um objeto artístico. Vamos entender agora algumas características da body art. Primeiro, o corpo torna-se uma escultura viva, com o intuito de transmitir a ideia de transformação da vida em arte. Segundo, ruptura radical com a arte tradicional. Terceiro, tatuagens, queimaduras, ferimentos, mutilações, deformações, maquiagens, tudo isso pode ser usado como forma de arte com o intuito de chocar o espectador e transgredir as normas sociais e tabus. Quarto, os artistas se utilizam de temas livres de qualquer tipo de preconceito, seja de gênero ou sexualidade, tendo a arte como uma forma de protesto. E, por último, visa despertar o público com relação à importância da vida e da arte. Vamos conhecer agora alguns dos principais artistas da body art. Porém, é necessário dizer antes que, de maneira geral, os artistas que aderiram ou que ainda aderem à body art usam o radicalismo como principal atributo. Vamos conhecer um pouco mais sobre os principais nomes desse movimento artístico. Yves Klein. O artista francês Yves Klein teve uma carreira marcada por muitas atitudes excêntricas. Considerado um dos precursores da body art, ficou conhecido principalmente por utilizar corpos femininos nas suas expressões artísticas. Um destaque da sua trajetória foi quando ele, vestido formalmente, comandou 3 modelos nuas que se cobriam de tinta azul e formavam imagens de seus corpos sobre uma tela em branco, ao som de uma sinfonia de sua autoria, composta por uma única nota, tocada por 20 minutos e seguido de mais 20 minutos de silêncio. Bruce Nauman. Outro nome importante da body art foi o artista americano Bruce Nauman. Suas performances ficaram conhecidas pelo mundo inteiro, assim como suas obras em neon, vídeos e instalações famosas. Em 1970, usou a seguinte frase para explicar a sua forma de fazer arte:
Quero usar o meu corpo como material e manipulá-lo. Entre as suas principais obras, A Fonte, de 1966, utilizava o corpo como forma de expressão. Nela, o modelo cospe jatos de água pela boca em movimentos repetitivos. Curiosidades. O corpo como forma de expressão artística é algo que já existe há muitos anos, antes mesmo das pinturas em paredes. Começou mesmo no período do homem neandertal, quando as pinturas possuíam um significado e eram usadas principalmente em algumas celebrações. Também entre os povos indígenas, a pintura corporal era e continua sendo muito utilizada, representando beleza ou até mesmo preparação para alguma guerra. Além disso, os desenhos pelo corpo servem para indicar a posição hierárquica do índio na sua respectiva tribo. Body art como elemento de caracterização. Falou em Kiss, pensou em maquiagem. A pintura no rosto dos integrantes está para a banda, assim como o uniforme está para o estudante. Adotado para chamar a atenção, o artifício foi utilizado até 1983, quando, num golpe de marketing, os integrantes revelaram as verdadeiras faces e passaram a se apresentar de cara limpa. Mas a tradição se impôs e desde 1996 o quarteto voltou a encarnar os personagens que transformaram Kiss em um clássico do rock. Secos e Molhados versus Kiss. Quem copiou quem? A possibilidade do Kiss ter copiado a maquiagem dos Secos e Molhados é uma antiga polêmica que esporadicamente retorna. Seja em reportagens especiais sobre os Secos e Molhados, entrevistas com o Ney Matogrosso ou em conversas entre fãs da banda brasileira. O Kiss é famoso por ter elevado suas apresentações a níveis espetaculares. Efeitos pirotécnicos, sonoros e principalmente visuais são traços marcantes na carreira da banda. A maquiagem dos integrantes, presente desde o início, é a sua marca registrada. Secos e Molhados também apresentavam as mesmas características e teve seu início de carreira em período anterior ao Kiss. E agora vamos para a atividade da semana. Utilização do próprio corpo para uma vivência artística contemporânea, ou seja, body art. Calma e respira. A seguir, eu vou colocar vários exemplos de como vocês podem desenvolver esse trabalho, desde pintura com tinta, caneta, materiais mais baratos, mais fáceis de encontrar. O principal que vocês vão precisar é de criatividade, ok? Então, escutem a música de Secos e Molhados, apreciem as imagens e, principalmente, se divirtam nessa atividade. Um beijo e até a próxima aula. Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem moinho. E o que me resta é só um gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. Meu sangue latir.